No Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, falaremos sobre a importância de se manter longe do cigarro. Mais um grupo de venezuelanos deixou Roraima com destino a outros estados brasileiros. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E Sara recebe segundo Festival Nacional do Cirquinho do Revirado. Saúde e economia. Na edição de hoje mostraremos as vantagens de adotar a bicicleta como meio de locomoção. E no esporte, tudo sobre o empate entre Criciúma e Guarani pela Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 29 de agosto de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Cigarro. Em Criciúma, ações foram realizadas nos terminais urbanos com a finalidade de alertar a população sobre a relevância do tema. Em estandes montados nos terminais de transporte coletivo da cidade, profissionais da Rede de Atenção em Saúde de Criciúma ofereceram instruções e auxílio para quem quer parar de fumar. Hoje nós estamos fazendo uma sensibilização com as pessoas, informando que o município ele tem esse programa, ele participa do Programa Nacional de Combate ao Fumo e disponibiliza grupos de tratamento de cessação ao tabagismo nas unidades de saúde. São várias unidades que estão agora realizando entrevistas, inclusive, para iniciar um grupo de tratamento. Tem vários horários, tem horários manhã, tem horários à tarde, tem horários à noite, né? Depende do local, da unidade de saúde que está programando, que está se organizando para realizar. Em Criciúma, o Programa de Controle ao Tabagismo faz o atendimento à população nas unidades de saúde, em grupos ou de forma individual. Uma média de 70 pessoas. 70 pessoas que estão no atendimento em grupos, né? E atendimento individual, a gente tem mais de 400. Conforme a coordenadora do programa, no município, profissionais de diversas áreas atuam em conjunto para auxiliar quem quer largar o vício. O tratamento, ele é inicialmente realizado através de entrevistas, ou seja, a pessoa para ser incluída nos grupos, ela vai realizar entrevistas, vai passar por uma consulta médica, vai realizar alguns exames. Depois de tudo isso, vai realizar inclusive o teste de Ferguson, que é um teste que avalia o nível de dependência química, né? Esse é um teste que vai fazer com que a pessoa, que seja definida a quantidade, quais serão os miligramas, as dosagens do adesivo que a pessoa vai utilizar. Então, depois de realizado tudo isso, iniciarão as reuniões. Inicialmente são semanais, depois pula para quinzenais, depois mensais e assim por diante. Para quem quer parar de fumar, a coordenadora orienta que procure a unidade de saúde do seu bairro e participe de um desses grupos. Todas as unidades, elas têm conhecimento, então elas vão conseguir orientar. Talvez no momento que a pessoa vá buscar auxílio, não tenha naquele momento algum grupo, às vezes demora, porque a gente sempre está em algum processo de organização, mas nós temos agora várias unidades que vão abrir grupos de tratamento ao tabagismo. Então, pode entrar em contato com as suas unidades, que eles vão conseguir saber orientar melhor. Mais um grupo de venezuelanos deixou Roraima com destino a outros estados. Na ocasião, 198 refugiados foram transferidos para outras cidades do país. De julho a abril desse ano, 820 imigrantes já foram enviados para 7 cidades do Brasil. Eles vieram para o Brasil com a esperança de uma vida melhor. Ao todo, são mais de 40 mil venezuelanos no país. Uma parte deles está em abrigos na capital de Roraima, em Boa Vista. Lá, são 6 mil vagas. Mas, aos poucos, voluntariamente, eles estão mudando para outras cidades, num processo chamado de interiorização. Para muitos é a chance de um recomeço, de conseguir trabalho para se manter e ajudar as famílias que ficaram na Venezuela.
Nesta, que é a 6ª etapa da interiorização, foram incluídos 278 venezuelanos, 189 só hoje. 63 foram para Manaus, 71 para João Pessoa e 55 para São Paulo. Logo cedo, eles já estavam prontos para deixar o abrigo e seguir em viagem. No aeroporto, o sentimento era de esperança. A ida para outros estados só foi autorizada para quem foi vacinado, está bem de saúde e com documentos brasileiros, CPF e carteira de trabalho. O último grupo que saiu de Roraima tinha 131 pessoas. Iniciado em março deste ano, o programa de interiorização de imigrantes já transferiu 820 venezuelanos em aviões da Força Aérea Brasileira. Nos últimos 2 anos, Roraima tem sentido os efeitos da intensa imigração. Há 10 dias, em Pacaraima, na fronteira, uma confusão envolvendo brasileiros e venezuelanos terminou com a expulsão de 1.200 imigrantes. Eles foram atacados com pedradas e pedaços de pau e tiveram barracas, roupas e pertences queimados. A revolta começou depois que um comerciante brasileiro foi assaltado e agredido. 2 venezuelanos foram acusados pelo crime. A promessa do governo é, até setembro, interiorizar pelo menos 400 venezuelanos por semana. E nesta quinta-feira, as viagens continuam rumo a outras cidades do país. Dessa vez, para o Paraná, Rio de Janeiro e aqui para Brasília. Além de abrigo, os imigrantes recebem alimentação e assistência social e todo o apoio necessário para começar uma nova vida. Agora é, obviamente, fazer um acompanhamento para que elas possam integrar nessas políticas públicas que já existem a legislação brasileira, tanto a legislação de refúgio como as regulamentações de residência temporária, dão a essas pessoas todas as ferramentas e os equipamentos para que elas possam fazer essa integração, e aqui eu estou falando de documentos, CPF, carteira de trabalho, enfim. Existe então todo um acesso também a serviços públicos, e com isso a gente vai trabalhando para que elas possam se integrar e reconstruir as suas vidas. A ação tem sido feita em parceria entre o governo e organismos internacionais ligados às Nações Unidas, como as agências para refugiados e para migrações, além do Fundo de População das Nações Unidas e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os que ficam vão poder contar com a ajuda de 36 médicos voluntários universitários de todo o país, que embarcaram de Brasília para Roraima nesta segunda-feira para prestar atendimento aos venezuelanos. Os profissionais vão fazer ações médico-humanitárias em 10 abrigos de acolhimento aos imigrantes durante uma semana em Boa Vista. O foco das atividades na cidade será a prevenção de doenças. Na bagagem da voluntária Tatiana está a vontade de fazer a diferença. Minha expectativa é grande de poder estar ajudando, é uma sensação de que é mais utilidade para o meu serviço. É como se é um amor à pátria, um amor às pessoas, é fazer com que o nosso serviço seja realmente útil, que tenha um valor um pouco diferente daquilo que a gente faz normalmente. A seguir, Sara recebe o 2º Festival Nacional do Cirquinho do Revirado. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O problema tem preocupado as autoridades. Por isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem realizado campanhas para estimular as pessoas a regularizarem a situação. Além de prejuízos legais, a falta do nome do pai pode causar problemas psicológicos. De mãos dadas, eles chegam juntos, mãe e filho. A família está incompleta. Falta alguém muito importante, o pai. E ele não está nem na certidão de nascimento e nem na identidade do menino de 5 anos.
e faz muita falta. Ele tem mais 3 irmãos e ele pergunta, ele estuda, né, na EMEI, então ele vê os coleguinhas e ele fala, mãe, e meu pai, né, o que aconteceu? O pai deixou a mulher quando ela estava grávida de 7 meses, não registrou e sequer conheceu a criança. Uma realidade triste e cada vez mais comum entre os brasileiros. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que 5.500.000 crianças e adolescentes do país não têm o nome do pai no documento. E o prejuízo é grande. Não é só um detalhe. O nome na certidão de nascimento da criança, do adolescente e de qualquer pessoa, mesmo maior de idade, o nome do genitor é muito importante para a autoestima, para os relacionamentos sociais, as crianças em relação aos seus colegas de escola, em relação às vezes ao próprio irmão, que às vezes o irmão tem o nome de um genitor e ele não tem. Não é apenas um espaço em branco nesse documento aqui, a certidão de nascimento. Para os psicólogos, a ausência do nome do pai é mais do que isso. É um buraco na própria história da criança, que a médio e longo prazo podem ter consequências ruins, como baixa autoestima e insegurança. Ela não sabe a história dela completa, de onde ela veio, que outra família ela tem, se ela tem outros avós, se ela tem tios, irmãos, primos, fica uma incompletude. Então a criança pode ficar insegura, pode ficar, às vezes, curiosa, ansiosa, querendo saber de onde veio de onde ela veio exatamente. O problema tem preocupado as autoridades. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem feito campanhas para orientar e estimular as pessoas a regularizarem os documentos dos filhos. Neste fim de semana aconteceu o mutirão da paternidade, na zona sul de São Paulo. E um dos objetivos foi mostrar para as pessoas que o processo para mudança de registro pode ser fácil e rápido. Basta que a genitora vá junto com o genitor a um cartório de registro civil e ele faz o reconhecimento na hora, é gratuito e a criança já sai com o nome do genitor e dos avós paternos na sua certidão de nascimento. É totalmente desburocratizado, simples e sem custo. Então é muito simples mesmo, não tem trabalho nenhum. Seu Genival fez a parte dele como pai. Veio com a mulher e o filho de 10 anos para regularizar a certidão do garoto. Você sabe que em escola hoje há muito preconceito, né? E principalmente quando a criança não tem o nome do pai, os coleguinhas às vezes ficam sabendo também. E eu, como tenho o nome do meu pai, eu gostaria que meu filho também carregasse o meu. E o Eduardo ganhou um presente que vai usar para sempre, um novo nome. Você gostou? Gostei. O que muda para você? Meu nome. Como que você chamava e como que você chama agora? Eduardo Menezes Silva. Agora eu me chamo Eduardo Menezes Alves da Silva. E Sara recebe o 2º Festival Nacional do Cirquinho do Revirado. Artistas de todo o país estarão na cidade. Entre os dias 18 e 22 de setembro, Içara recebe o 2º Festival Nacional de Teatro Revirado. A semana conta com uma extensa programação que é gratuita e que vai estar espalhada por toda a cidade. Vai caracterizando a nossa cidade como quase que a capital da cultura aqui da nossa região. É uma equipe tradicional, já conhecida muito na região, inclusive em nível nacional. O Cirquinho do Revirado tem uma tradição extraordinária e eu fico muito feliz de poder levar teatro, poder levar dança, poder levar música de forma gratuita para todo o público de Içara. O diferencial, conforme os integrantes do Cirquinho do Revirado, que organizam o evento, é a facilidade de acesso ao público. As apresentações acontecem em vários lugares da cidade, sendo que muitos deles são em locais abertos, onde o fluxo de pessoas deve fazer com que quem passar por perto pare para assistir. A expectativa é de que mais de 17.000 pessoas prestigiem os espetáculos, número registrado também no ano passado, no primeiro festival. O diferencial desse festival é realmente que ele é para espaço alternativo, né? Para a rua, para os bairros, né? Que vão estar recebendo toda a programação. Para a gente é incrível dar continuidade a um projeto que foi tão bonito no ano de 2017, que começou por conta da comemoração do aniversário do grupo de teatro Cirquinho do Revirado, mas que agora em 2018 fica claro que vai dar continuidade e a gente já está transformando Içara como uma cidade polo de cultura de toda a região sul aqui catarinense, né? Então isso com certeza vai dar continuidade, vai ter o 3º, o 4º, o 5º e essa força muito grande que o município, que o governo de Içara está dando pra gente, né?
A iniciativa, conforme o prefeito, deu certo e no ano passado movimentou a cidade, como deve acontecer também nesta edição. Teve comunidades de bairros que as pessoas, mesmo com uma certa idade, nunca tinham assistido uma peça de teatro, nunca tiveram a oportunidade de presenciar uma apresentação artística. E o teatro aqui, da forma como está concebido pelo Revirado, é exatamente isso. Romper todos os limites, todos os obstáculos e gratuitamente levar as apresentações para os vários bairros. São crianças que vêm de outras escolas localizadas em outras comunidades que são transportadas até ali, clubes de mães, as pessoas que estão passando para ir no banco, para ir no mercado, param, assistem a peça, batem fotografia com os artistas. É um envolvimento muito bom que agita e mexe bastante com a cidade. Aproximadamente 30 artistas de vários estados brasileiros estarão na cidade. A organização lembra que o apoio da prefeitura e patrocínios garantem toda a estrutura, deslocamento e alimentação, além dos cachês dos artistas. O apoio é isso mesmo, que a gente se apoia um no outro, se apoia na ideia, se apoia na necessidade de ter cultura, de ter teatro, e é em cima dessa necessidade que a gente sentiu de continuar esse festival, né? Apoiando a Ionara, que ela sempre dá força para essas ideias, e ela também motiva a ter essas ideias, e ela diz, vamos fazer, não vou fazer, vamos fazer. Então é essa necessidade que a gente sente de um apoio um de outro, que a gente vai construindo uma história, né? Uma história de 21 anos do Cirquinho do Revirado, e já do segundo Festival Nacional de Teatro Revirado, e já planejando também o terceiro festival, que tudo isso é experiência para nós, e isso para a região também é fundamental. Nós estamos mudando paradigmas, né? O Cirquinho do Revirado já veio para mudar paradigmas. Além de Sara, algumas atrações do festival serão realizadas ainda nos municípios de Siderópolis, Maracajá e Forquilinha. A gente vai estar divulgando na nossa fanpage, né? Tem perfil Cirquinho do Revirado e tem a fanpage Cirquinho do Revirado, bem como todos os meios de comunicação que vão estar apoiando a gente e divulgando a programação, que vai acontecer do dia 18 de setembro ao dia 22. A abertura é na terça-feira à noite, do dia 18 às 7h30, na Praça da Matriz São Donato, e o encerramento vai acontecer também no mesmo local, no dia 22, que é um sábado, né? Então vai ter várias atrações acontecendo em vários lugares e todo mundo vai ficar sabendo. A seguir, tudo sobre o empate entre Criciúma e Guarani pela Série B. Você já parou para pensar nos benefícios da bicicleta? A jornalista Débora Evangelista acompanhou um estudo que revela: trocar o carro ou ônibus pela magrela pode significar mais tempo livre, qualidade de vida e principalmente mais dinheiro no bolso. A bicicleta é o meio de transporte preferido do Cauê. Entre a casa dele no Butantã, zona oeste da cidade, e o trabalho no centro de São Paulo, são 10 quilômetros para ir e 10 para voltar. Nesse percurso de carro ou ônibus, ele levaria quase 1 hora, mas de bike são apenas 30 minutinhos. Se locomover de bicicleta aqui na grande cidade de São Paulo é um grande desafio, até porque a gente tem uma grande quantidade de carros, uma pouca quantidade de ciclofaixas, e isso faz com que dificulte o processo de você poder andar de bicicleta aqui na cidade. Mas apesar disso, a gente tenta manter a segurança, tenta manter o controle e, acima de tudo, conseguimos fazer uma viagem tranquila e segura. O Cauê só vê vantagens na locomoção de bicicleta. Ele ganha tempo, se exercita e ainda faz uma boa economia. Quanto mais ou menos você acha que economiza? Olha, por mês é mais ou menos uns R$300. R$300 só de locomoção, ônibus, trem. Então, geralmente, quando eu começo a fazer esse percurso de bicicleta, no final do mês eu tenho uma renda bem legal.
Um estudo inédito realizado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, sobre o impacto social do uso da bicicleta, mostrou que deixar o carro em casa ou trocar o ônibus pela bike pode trazer muitos benefícios, tanto financeiro, para o lazer, e ganhos para a mente e o corpo. Mas pedalar não faz só bem para a saúde, mas também para o bolso. O estudo apontou que quem utiliza a bicicleta como meio de transporte economiza, em média, R$ 450 por mês, além de ganhar mais tempo e viver menos estressado. Os ciclistas têm sensações de bem-estar como relaxamento, satisfação, em proporção maior do que a população em geral, que usa o ônibus ou o automóvel. Os ciclistas apresentam menos sensações negativas no seu deslocamento. E o meio ambiente também agradece, porque utilizar a bicicleta ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes, que são liberados pelos carros, motos e ônibus. E nessa história, todo mundo sai ganhando. O uso da bicicleta tem impacto importante no sistema de saúde da cidade de São Paulo. Os ciclistas são mais ativos do que a população em geral. Em termos de atividade contra o sedentarismo, os ciclistas têm uma proporção de atividades regulares 3 vezes maior do que a população em geral. Levando em consideração os gastos com internações decorrentes de doenças cardiovasculares e de diabetes, é possível ter uma economia de até 13% caso a população de São Paulo fizesse parte das suas viagens de bicicleta e não de automóvel ou ônibus. Ganhar tempo, dinheiro, condição física, só coisa boa. Tempo, dinheiro e condição física, tudo de bom. E ontem o Criciúma mais uma vez marcou o passo dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O empate de 0-0 com o Guarani frustrou os torcedores carvoeiros. O público foi fraco e parecia prever que seria mais uma noite de decepções. Zé Carlos até tentou neste chute. A bola desviou na zaga e se perdeu pela linha de fundo. Agora Vitor Feijão serviu Marlon, que cruzou para Zé Carlos. O atacante carvoeiro chegou um pouquinho atrasado. O Guarani respondeu. Kevin foi à linha de fundo e cruzou. Longini caiu na área e o time de Campinas pediu pênalti, que a arbitragem não marcou. Mais uma jogada do Tigre. Marlon tentou bater de primeira e Marlon Freitas por muito pouco não mandou para o fundo das redes. Agora Marlon tentou de fora. A bola explodiu na trave, teimando em não entrar. Quem tentou desta vez foi Elvis, que mandou o chute de fora da área. Zé Carlos tentou de letra, mas acabou errando em bola. Nesta jogada o Guarani chegou a marcar, mas a arbitragem corretamente assinalou impedimento. Confira que, de fato, 2 jogadores do Bugre estavam em posição irregular. No segundo tempo, Bruno Xavier deu um lençol em Jean Mangabeira e quase fez um golaço. Deliato fez uma baita defesa. Nesta jogada, Bruno Mendes acabou chutando para fora e assustou os carvoeiros. Após esta cobrança de falta, Nino de cabeça mandou para fora e o placar não foi mais alterado. Final, Criciúma 0, Guarani também 0. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.